Fala pessoal, professor Maurício aqui novamente e agora a gente vai gravar o nosso segundo exercício de deslocamentos na flexão, tá bom? Então vamos aqui antes do exercício ao nosso passo a passo para resolver aí os deslocamentos pelo método da integração da linha elástica, tá bom? Então vamos lá. Então tá aqui o nosso roteiro. Então o que a gente faz, né? A gente adota um sistema de referência, né? Y positivo para cima, X positivo para a direita e o ângulo, né? No sentido anti-horário, regra da mão direita, dedão para fora, positivo, tá bom? Com esse sistema de referência, você escreve a equação do momento fletor, tá bom? Então, esse sistema de referência vai estar do lado esquerdo da sua viga e você vai escrever a equação do momento fletor da esquerda para a direita, tá bom? Então a gente tem que combinar dessa maneira. Então, do lado esquerdo, o sistema de referência, e da esquerda para a direita, escreve a equação do momento fletor, tá? Do mesmo jeito que você escreveria a equação para montar os diagramas, tá? Mas nesse estudo o que interessa para a gente vai ser aqui a equação do momento fletor. Muito bem. Próximo passo é substituir a equação do momento fletor que você achou na chamada equação diferencial da linha elástica, tá bom? Então vamos colocar a equação do momento nesse local. E aí na sequência a gente faz duas integrações, tá? A primeira para achar o θ e a segunda para achar o y, ou seja, o θ é rotação da seção transversal e o y é deslocamento vertical. Tá bom? Próximo tópico vai ser calcular as constantes 1 e 2 que surgem nesse processo aí de integração. Tá? Então, constante 1, constante 2, utilizando aí, claro, algumas condições de contorno, depende aí de cada exercício, e a gente vai apresentar o nosso aqui, né? No exercício que eu resolvi anteriormente, o exercício 1, a gente tinha uma viga engastada, e lá a condição de contorno era θ e y igual a zero naquele engastamento. Hoje a gente vai falar de uma viga biapoiada, tá bom? A gente já mostra aí para vocês. E por fim, depois que você terminar, né, de encontrar aí as constantes 1 e 2, você substitui naquelas equações de cima, né, no D e no E, e você acha as equações finais de θ e de y. E aí pode calcular, né, θ e y na posição que você quiser, desde que esteja dentro desse intervalo, tá bom? Tranquilo? Então, era isso aqui o nosso roteiro. Vamos ao exercício, vocês vão ver que eu vou seguir passo a passo essa sequência. Vamos lá. Então, o exercício de hoje, um exercício tirado aí do livro do Beer Johnson, tá bom? Esse exercício, ele pede para a gente calcular a flecha máxima, calcular a rotação máxima da seção transversal e também pede para a gente localizar, ou seja, informar onde esses valores máximos acontecem, ou seja, é a cota X a partir da sua referência, ou seja, a referência, tá vendo o Y aqui, ó, né? A partir do ponto A e o X a partir do ponto A. É claro que ele não colocou tudo aqui na viga para não, né, não ficar tumultuado, mas o X está nascendo aqui no ponto A também, tá bom? Então essa é a nossa viga. O carregamento é só esse momento M0 aplicado aqui no ponto A. O que acontece? Nesse caso, a gente é obrigado a calcular primeiro a reação de apoio. Então eu calculo a reação de apoio do ponto A e com os dados da reação e o dado desse momento aplicado, da esquerda para a direita eu escrevo a equação do momento fletor, tá bom? Então vamos aqui na sequência, ó. Separei a viga e vou indicar aqui para vocês as reações que eu pretendo calcular, AY e BY, tá? Eu adotei aqui aleatoriamente o AY para cima e o BY para baixo, tá? Eu adotei assim por quê? Porque o M0 foi dado aqui no anti-horário, então para a gente manter o equilíbrio eu tenho que ter um binário no sentido oposto, né? No sentido horário, tá? Se você não notou isso, não tem problema. Você faz lá a condição de equilíbrio, se algum valor der negativo é porque o sentido é contrário, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó.
Eu vou fazer a soma de forças em Y, direto, nem vou fazer X, né, porque não tem nenhuma carga horizontal, tá? Então, soma em Y igual a zero. Então, AY menos BY igual a zero, ou seja, uma reação vai ser igual a outra, né? Faço soma de momentos, escolho o ponto A ou o ponto B. No caso aqui, eu escolhi o ponto A, tá bom? Então, é importante aqui que muitos esquecem, pessoal. Se você está fazendo a soma do momento no ponto A, você não pode esquecer de considerar esse M0 aqui. Ele existe independente da distância, né? Perceba que o momento você não multiplica por distância nenhuma, ele já está pronto aí na unidade para utilizar. Então, mesmo que você faça a soma no ponto A, você tem que levar ele em consideração. Não pode esquecer, tá? A gente vê que é um fator de muitos erros aí, é esquecer esse momento quando a gente faz a soma, né, nesse ponto A, por exemplo. Tá bom? Então ele entra aqui, sentido anti-horário, menos M0, e o outro do outro lado, né, BY, sentido horário positivo, BY vezes L, igual a zero. Então, isolando aí o BY, eu acho o valor dele e já acho o valor do AY. Ambos deram M0 sobre L e os dois deram positivo. Significa que eu acertei o sentido aqui das reações, tá bom? O que interessa para a gente agora? O valor do AY e o valor do M0 para a gente escrever a equação de momento da esquerda para a direita. Então, aqui na próxima tela. Então, tá aqui, ó. Eu já deixei indicado a reação e vou escrever a equação do momento fletor. Então, a gente imagina um corte, né? Da esquerda para a direita, cortei e escrevo a equação do momento fletor. Como é um carregamento simples, né? Não tem nenhum carregamento distribuído, eu escrevi direto a equação do momento fletor, né? Então vai ser mais M0 sobre L vezes X. M0 sobre L é a reação de apoio, tá? Joga a ponta para cima, positivo, e a distância dela até o corte, X. Então, M0 sobre L vezes X. E o momento que está aqui no ponto A, ele gira no anti-horário jogando a ponta para baixo. E a gente convencionou que isso era negativo, então menos M0. Próximo passo, substituir essa equação na equação diferencial da linha elástica. Tá? Então, ao substituir, a gente tem essa equação. O que eu comentei no outro exercício, e repito aqui, né? O E e o I são valores constantes, então a nossa sugestão é que você deixe ele por enquanto aqui do lado esquerdo, né? Que ele vai te atrapalhar menos nesse processo de integração, tá bom? Então é só uma opção, não é uma obrigação, tá certo? Vamos aqui ao nosso próximo passo. Então o nosso próximo passo, depois de substituir a equação, é fazer a primeira integração, tá? Essa primeira integração vai ficar dessa maneira, ó. Então, ao integrar a primeira vez, o d2y dx2 passa a ser dy dx. Isso para a gente já é o θ, tá bom? Já é o nosso ângulo de rotação. Integra aqui essa primeira parcela. Então, o que você vai integrar vai ser esse x, né? Então, vai ficar aqui, ó, x² dividido por 2, tá? O m0 que está aqui, valor constante, vai ficar m0 vezes x. E aparece a primeira constante de integração, C1, tá? Segunda integração. Na segunda integração, você vai obter a flecha, o y, ou seja, o dy dx, que a gente falou que ao integrar, né, representa o θ. Então, esse dy dx, você vai passar a ter y, tá bom? Então, essa é a nossa flecha. Integra aqui, ó, vai ficar x ao cubo dividido por 3 vezes 2. Então, x ao cubo sobre 6. Menos m0 vai ficar x² sobre 2, está aqui. Agora, a constante 1 acompanhada de x e a constante 2 que aparece na segunda integração. Tá bom? Então, agora a gente precisa lançar mão aí das condições de contorno para conseguir calcular a constante 1 e constante 2. Então, vamos ver quais são essas condições, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês as condições de contorno. Então, a condição de contorno, a gente tem que saber ou conhecer as características dos apoios que a gente tem, né? Então,
esse apoio fixo e o apoio móvel, que representa a viga biapoiada, ele permite giro, né? Então você pode girar, tá? Então, se você pode girar, você não pode falar nada do ângulo θ, né, sendo igual a zero. Ele não é zero, tá? A não ser que por uma combinação de alguns esforços você chegue na conclusão que naquele apoio deu zero, tá? Mas, como condição de contorno, você não pode partir adotando isso, tá certo? Então, olha só, qual que é a característica no ponto B? Né? A gente tem um apoio fixo, então ele não deixa movimentar vertical e não deixa movimentar na horizontal. O giro ele permite. Então, já que ele não deixa movimentar na vertical, o y é zero, a flecha é zero. E a mesma coisa no ponto A. Ele é um apoio móvel, ele permite movimento horizontal, permite giro, mas ele segura o movimento na vertical. Tanto é que aparece a reação vertical aqui. Tá bom? Então, o y também é zero nesse ponto. Então, quais são as condições de contorno que eu vou substituir? A gente tem no x igual a zero, né? No ponto A, o y é zero, e no ponto B, x igual a L, yb é zero. Ou seja, essa cota x é de acordo com a referência. A referência a gente adotou do lado esquerdo e está avaliando aí, né, em sentido aí ao lado direito, tá bom? Então, condições de contorno. Substitui nas equações que a gente encontrou, tá? Eu destaco aqui a equação 1, que também de vez em quando aparece um erro desse tipo, né? Então, você montou a sua condição de contorno e aí dá um jeito de substituir nessa equação, ó. Mas não tem como. Essa equação é do θ. E você escreveu que vai substituir na equação do y. Então, nesse exercício, esquece essa equação aqui, tá? Equação do θ. Então, usa a equação do y. Então, vamos lá. Cadê a equação da flecha? Está aqui. Então, essa sim, a gente pode substituir nessa equação, tá? Então, vamos aqui às substituições. Substituindo o x igual a zero e o y igual a zero, vai ser tudo zero, né? Então, essa parcela é zero, essa é zero, essa é zero, essa é zero. Conclusão que a constante 2 vai dar zero, tá? Então, constante 2 deu zero nesse caso. E para achar a constante 1, você vai pegar aqui o x igual a L. Então, todo lugar que tiver x, coloca L, tá bom? A constante 2 já é zero. E no y aqui, igual a zero, né? E aí você vai isolar a constante 1, tá? Resolve aí, ela vai ter que dar m0 vezes L dividido por 3. E esse número deu positivo, tá bom? Então, depois tentem fazer aí, ver se chega no mesmo resultado. O que eu faço agora? Vou pegar esses valores e voltar nessas duas equações. Vou fazer a substituição para achar minhas equações finais. Então, tá aqui, ó. Então, a gente tem as constantes 1 e 2, tá? Ficou um pouquinho escondido aqui, é m0L sobre 3, que a gente havia comentado anteriormente, e aqui está a substituição, tá? Então, a gente tem aqui esse último valor sendo a constante 1 e esse último valor também sendo a constante 1, só que no lugar da flecha aqui, ou na equação da flecha, a gente tem ela multiplicado aqui pelo x, tá bom? Então, dadas as equações finais, eu posso calcular o θ e o y na posição que eu quiser, tá? Então, desde que esteja nesse intervalo do ponto A até o ponto B, tá? Então, nesse intervalo, substitui o x que você quiser, né? Se quiser montar no Excel, substituir vários valores de x, ele vai te dar uma curva aí de como que vai variar esse ângulo e como que vai variar a flecha, tá bom? Então, pode fazer esse teste aí. Então, vamos aqui às nossas substituições, né? A gente não vai substituir vários valores de x. Quais valores a gente vai substituir? Então, pessoal, a gente não vai ficar aqui substituindo os valores de x de maneira aleatória, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores de x e vai acabar me dando os valores máximos, que foi o que o exercício pediu para a gente, tá? Mas para o θ, inicialmente, o que eu costumo fazer, né? Para a gente ter uma ideia de como essa viga vai deformar, né? Eu quero saber essa rotação aqui, né? Como que vai acontecer, né? Se a seção gira para o horário ou
para o anti-horário. Então, o que eu faço? Eu tenho por costume substituir esses valores extremos. Por exemplo, eu substituo x igual a 0, que está aqui no ponto A, substituo x igual a L, que está lá no ponto B, e eu tenho a ideia de como que vai variar essa rotação da seção transversal. Tá? Então, olha só para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho aqui a equação 1 e vou substituir o x igual a 0. A gente vai resultar, né? Como o x é 0, corta tudo aqui, só sobra essa parcela. Então, mais m0L dividido por 3EI, tá? E deu positivo. E a outra substituição vai dar o θB igual m0L dividido por 6EI. Então, algumas observações importantes aqui com esses resultados, né? Então, a primeira observação, percebam que o valor do θA deu positivo, significa que a seção gira no sentido anti-horário, ou seja, vem aqui no ponto A, né? Essa reta que está aqui na vertical, né? Bem aqui no ponto A, imagine ela girando no sentido anti-horário, ou seja, no mesmo sentido do M0. Então, esse ponto A, essa seção do ponto A, exagerando aqui, tá? Ela vai girar e vai querer ficar olhando para o chão, tá? Então, ela vai girar no anti-horário e ficar apontada para o chão. No ponto B, deu negativo. Significa o quê? Que essa reta aqui, que representa a seção transversal do ponto B, vai girar no sentido horário. Então, ela vai girar também e também vai ficar apontada para o chão de maneira exagerada, né? Então, se a gente pegar aqui uma reguinha, um ponto gira para um lado, outro para o outro, ó. Então, você está fazendo isso com a régua. Claro que não é de maneira simétrica, né? No ponto A, a gente faz mais força, né? Ou seja, tem um esforço maior porque tem um momento aplicado lá, tá? Se fosse simétrico, eu iria girar, né? Essa viga ia deformar para cima e a flecha máxima seria bem no meio. Não é o caso, tá? Mas percebam que esse giro da seção transversal já mostra para a gente algumas informações, tá? Dá até para fazer um esboço aqui, ó, né? Da chamada linha elástica, ou seja, no ponto A gira, vai ficar apontada para o chão, no ponto B gira apontada para o chão e vai formar essa curvatura aqui para cima, tá? Então, por aqui deve estar a flecha máxima, ela é positiva, né? Vamos ver, fazer a continha positiva, porque está indo para cima. E eu preciso achar a distância dela, já que ela não vai ser na metade, porque o carregamento não é simétrico, tá bom? A gente já faz isso na sequência, mas eu vou usar esse desenho só para concluir. Olhando os desenhos, né? O desenho, olhando os resultados, onde que está o θ máximo? Percebam que se você traçar uma reta tangente aqui, você vai ter uma inclinação. Traçar uma reta tangente aqui, você vai ter uma outra inclinação, que representa o θ. E aí, a inclinação, ou as inclinações máximas, está no ponto A e no ponto B, né? Então, ela vem assim, vai até no topo encontrar e ficar totalmente plano, né? Ou seja, no topo ali, né, esse ângulo vai ser zero, θ vai ser zero, tá bom? Nos extremos, diferente de zero. E no ponto A, o valor deu bem maior do que no ponto B, né? Ou seja, deu o dobro aí o resultado. Então, o que a gente conclui? Que a flecha máxima é no ponto A. Desculpe, a rotação máxima é no ponto A. Tudo bem? Então, rotação máxima no ponto A. E isso ajuda também a gente enxergar direitinho, né, o que vai acontecer com a flecha. Tá? Então, a flecha é o próximo cálculo aqui na sequência. Vamos lá. Então, para calcular a flecha, né, o que eu preciso primeiro? Descobrir onde eu tenho esse x que vai me dar a flecha máxima. Então, onde que é esse x? Como a gente percebe aqui, né, tem esse ponto de máximo aqui nessa curvatura, o que a gente faz, o que a gente traz do cálculo para conseguir calcular esse ponto de máximo, né? Então, a gente utiliza aquela condição que a primeira derivada da função igual a zero vai me dar a possibilidade de calcular o x, a posição. Aí eu vou na equação e acho o valor máximo, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, se vocês derivarem a função do y, o que vocês vão perceber? Que você volta para a equação do θ.
Então não precisa ficar fazendo derivadas aqui novamente, ou seja, pega a equação do θ direto e iguala a zero. Tá? Então eu vou fazer isso. Ó. Vou pegar essa equação, equação 1, e vou igualar a zero. E aqui eu vou tirar o valor do x. Então quanto que dá o valor do x? Eu tenho aqui dois valores, né? Percebo que o x1, né, já que é uma equação do segundo grau aqui, ó, o x1 vai dar 1,577. Ele passou, extrapolou o limite de validade da minha viga, né? A viga tem comprimento L, 1L no máximo, e deu 1,577L. O valor x1 não serve para gente. O que vai servir? O valor x2, tá bom? Então o valor x2, 0,423 vezes L, e é esse valor que a gente vai substituir na equação, né? Na equação número 2, para poder achar a flecha máxima, tá? Então vamos substituir aqui. Deixa eu chamar a equação 2 para a gente fazer a substituição. Então, a equação 2 está aqui, tá? E aí o x que a gente encontrou na tela anterior, 0,423L. Então, vou substituir nessa equação. Está aqui a substituição, tá bom? Então, ficou grande aqui, né? Eu coloquei desse modo só para vocês não esquecerem, né? Ó, tem que levar ao cubo, tem que levar ao quadrado, tá? Não pode esquecer, né, dessas potências aí. Resolve, né? Resolve e você vai ter a resposta. Aí você vai ter a resposta final aqui, que vai ser y máximo é 0,0642, né? m0 L quadrado sobre EI. Tá vendo que deu positivo? Significa que a nossa observação estava correta, ou seja, a flecha máxima vai para cima, tá? Essa observação aqui é bem importante, certo? Só para a gente finalizar, deixa eu concluir aqui, ó. Então, o que a gente fez? A gente calculou, né, essa posição x, 0,423L, para localizar a flecha máxima. Como que eu fiz? Peguei a equação da flecha, derivei, igualei a zero. Na verdade, eu não fiz isso, eu fui direto na equação do θ, igualei o θ igual a zero, tá bom? E para o θ igual a zero, achei a posição x, e da posição x, nessa equação, achei o y máximo, tá? Então, ele está indicado aqui. E conforme eu falei, nesse ponto, a rotação é zero, tá certo? Ou seja, essa linha fica horizontal. Então, se essa linha está na horizontal, o θ é zero. Essa linha fica inclinada, né? No ponto A, fica inclinada no ponto B. A maior inclinação deu no ponto A. Então, o θ máximo foi no ponto A. Tudo bem, pessoal? Né? Espero que tenha ajudado aí. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá certo? Até o próximo aí.